palavras do Cristo, para refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita, enfim, para refletir sobre tudo que nos permeia no nosso dia a dia, nossa relação com o nosso próximo. Enfim, obrigado, Senhor, por essa imensa oportunidade de estarmos aqui nessa noite para refletir sobre nossa vida, sobre nossos objetivos, sobre nossas missões. Esteja conosco, que os bons espíritos nos cerquem, nos rodeiem e que nos inspirem para que sempre tomemos boas decisões. E que assim seja. Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos estudar sobre a cura da filha de Jairo. Essa perícope, ela passa nos três evangelhos, ela tem nos três evangelhos sinópticos. Então, nós vamos ler aquela que está no Evangelho de Marcos. A gente vai fazer o estudo dela e, assim que necessário, a gente cita aquilo que está nos outros evangelhos também. Eu vou começar lendo a perícope para que a gente entenda o que está nela. E de novo, Jesus atravessando de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou, e ele se deteve à beira do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que sare e viva. E ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga, e ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em voz alta. Entrando, disse: por que esse alvoroço, este pranto? A criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança, e os que o acompanhavam, e com eles entrou onde estava a criança. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Pode passar, Luiz. Pode passar. Então, a gente, no Espiritismo, quando a gente vai estudar uma parte do Evangelho, qualquer ela que seja, é preciso que a gente entenda o contexto em que ela aconteceu, e não somente partes soltas do Evangelho. Então, hoje, a nossa proposta é que nesse estudo a gente vai seguir um roteirinho. Primeiro a gente vai olhar quem são os personagens dessa história, o que ela fala, qual que é a história que se traz, quando aconteceu, onde e como aconteceu. Assim que nós concluirmos este roteiro, a gente vai passar para aquilo que são as lições que essa perícope traz para nós. Então, assim, a gente vai começar com os personagens dessa história. O primeiro deles é a numerosa multidão. Assim que Jesus atravessa, ele sempre estava acompanhado de uma numerosa multidão. Os judeus
naquela época, não aceitavam muito os ensinamentos de Jesus, mas eles se curvavam à superioridade moral e espiritual. Então ele sempre estava próximo de Jesus, sempre o acompanhando. Onde Jesus estava, do lado da Galileia, sempre tinha uma multidão que o acompanhava. O segundo, eu acho que pulou. Aqui. O segundo, que como a gente viu, é o Jairo, que assim que vê Jesus, prostra-se ao pé de Jesus. Mas quem é esse Jairo? Em alguns evangelhos fala que ele era um dos principais da sinagoga, outro fala que ele era o chefe da sinagoga. Então, como chefe da sinagoga, naquele tempo, entendia que era o líder que pregava, mas também os auxiliares desse livro. Mas fato é que ele era um dos líderes da sinagoga. E os líderes religiosos daquela época tinham uma contenda com Jesus. Havia muito conflito, muita controvérsia no seu ensinamento. Eles, os líderes religiosos, como Jesus inovava aquilo que ele pregava, trazia uma nova forma de pensar, muitos líderes religiosos o tratavam como um agitador herege. E o Jairo, diante da doença da sua filhinha, ele prostra aos pés de Jesus, pedindo que Jesus a salve, a cure. Para isso, foi preciso que ele colocasse em risco a sua reputação. Porque, nesse momento, ele foi contra aquilo que os líderes religiosos falavam, para que ele pudesse se prostrar aos pés de Jesus, reconhecendo a sua liderança, reconhecendo a sua superioridade moral e espiritual. Em seguida, não era aquele que já estava, parece que está passando automático aqui. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Foram uns mensageiros que tinham como objetivo, por fim, a esperança de Jairo. Falou, como se falasse assim, por que você está perdendo tempo a isso? Ela já morreu, não adianta você insistir não. E a gente vê que eles não acreditavam no poder crístico de Jesus. Eles tinham a intenção de fazer com que Jairo desistisse daquele socorro. Em seguida, a gente vê que Jesus pede que Pedro, Tiago e João o acompanhassem. Há alguns teólogos que falam que esses três eram os preferidos de Jesus. Outros falam que isso não nos interessa. O que interessa era que preciso que os fatos mais importantes tivessem testemunhas, para que no momento correto eles pudessem dar o seu testemunho. E esses três sempre estavam mais próximos de Jesus. Isso aconteceu na transfiguração, no monte, na agonia de Getsemane e diversas outras vezes. Eles eram mais próximos de Jesus. Mas como o Espiritismo fala, a quem muito é dado, a muito é cobrado. Então, o que acontece? Quando chega a hora de dar esse testemunho de cobrança, a gente vê que eles foram os mais atuantes. Pedro, ele foi o porta-voz no dia do Pentecostes. Tiago foi martirizado pouco tempo depois desse episódio acontecer. João, ele foi um apóstolo do amor, que ele mostrou, ele divulgou o amor que o Cristo tanto pregou. E a gente ainda tem, quando Jesus chega lá na casa de Jairo, ele vê muita gente chorando e clamando. E a gente vê quem são essas pessoas que estavam lá.
Por que ele se assusta com essas pessoas? Naquela época, existia uma profissão que era de lamentadores ou pranteadores. E essas pessoas, elas iam chorar no velório. E quanto mais alto chorava, mais era o pagamento. Então, o enterro acontecia rapidinho. Ele tinha que ser enterrado no mesmo dia. Por isso o alvoroço na casa de Jairo. Como ele era um líder, que ele era famoso, ele era importante, eles aproveitaram a oportunidade, então estavam prontos só. O próximo é a filha. O que a gente sabe da filha? Que ela era uma filha única, que ela tinha mais ou menos 12 anos. E no Evangelho de Lucas e de Marcos, coloca como se ela estivesse prestes a morrer e chega o mensageiro contando que ela já morreu. Mateus, que é mais resumido, ele já conta que a filha estava morta. Então, são essas as características que a gente sabe dessa filha. Então, a gente falando de todos os personagens dessa história, o que essa história nos traz? Vamos ver. Quando Jairo chega lá perto de Jesus, ele se prostra aos pés e diz: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então a gente percebe que o Jairo está pedindo que Jesus faça um milagre, que faça com que a filha sare e viva. E era importante que ele realizasse milagres, porque os milagres iriam confirmar o caráter messiânico de Jesus. Então, mas o que é milagre? Então, lá no livro da codificação, a Gênesis, vem escrito que milagre, na acepção etimológica da palavra, vem de milagre, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A academia definiu-se deste modo: um ato de poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Mas como que era? Naquela época, era preciso que, para ser milagre, ele tinha que ser inexplicável. Se alguém conseguisse explicar, deixava de ser milagre. A origem sobrenatural. A origem sobrenatural, ela é contestada pelo Espiritismo porque precisaria da derrogação das leis divinas. O que era isso? Que Deus deixasse de lado as leis que ele instituiu e, por uma exceção, beneficiasse um determinado indivíduo. E ser sólido, isolado, excepcional, o que quer dizer? Quer dizer que ele, se um determinado fenômeno for produzido de alguma forma espontânea ou voluntária, ele deixa de ser milagre. Então, o que fala? No livro A Gênesis, está esquecido ali, ele fala que como havia ignorância do mundo, que por muitos anos, por muitos séculos, houve a ignorância do sobrenatural, tudo que não se conhecia, tudo aquilo que era desconhecido na lei da natureza, era tido como milagre. Aí o Espiritismo, que é uma ciência, assim como tantas as outras, trouxe algumas leis, novas leis, revelou novas leis, e com isso restringiu o círculo daquilo que era maravilhoso. Mas ainda assim, mesmo com todo o esclarecimento que a doutrina nos trouxe, há muita coisa na lei divina e na lei da natureza que a gente ainda não conhece. Então,
conceito dado pela academia é isso. O que a gente considera um milagre é aquilo que a gente ainda não conhece na lei da natureza. Mas jamais Deus derrogaria uma lei da natureza, que Ele criou para que tudo obedecesse um ciclo natural. O Espiritismo... Então fala assim, que o Espiritismo vem a seu turno fazer a cada ciência e fez em seu advento, revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. E aí, quando a gente fala nas leis divinas, nas leis naturais, aqui entra as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, todas as leis que regem no universo. E o Francisco Xavier, em Dicionário da Alma, ele vem nos afirmar que milagre é sempre o coroamento do mérito, mas nunca a derrogação das leis naturais, que funciona igualmente para todos. Então isso é muito importante a gente ver. Quando a gente vê algo que é de milagre, né? A gente tem que ver o quanto a lei de Deus é perfeita, como tudo funciona em perfeita harmonia, para que possa dar crédito ao funcionamento das leis da natureza. E não achar que um milagre é um motivo de derrogação dessas leis da natureza. E aí... Jairo pede que Jesus venha e coloque a mão. Então, a forma de realizar o milagre é com a imposição das mãos que Jairo pede. E a imposição das mãos, que aqui na Casa Espírita nós chamamos de passe, ela é feita desde os tempos de Jesus. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, ela vem trazer uma mensagem que é muito esclarecedora a esse respeito, faz um resuminho. Como a transfusão de sangue representa uma renovação das... não, está errado aqui. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder... Conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Então, Jesus, é lógico que o conhecimento que ele tinha da natureza era extremamente maior do que o nosso. E era necessário, ele manipulava todas as leis, muito mais do que é possível. E ele tinha um infinito amor, então ele conseguia restaurar qualquer desequilíbrio necessário. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da Divina Misericórdia. Então, lá na Bíblia, várias vezes a gente vê Jesus falando que era para que os apóstolos curassem com as mãos. Passa, por favor. E aí, atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo um movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes, como transfusão de forças psíquicas em preciosas energias espirituais, fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Então a gente vê que Jesus iniciou essa imposição de mãos, os apóstolos iniciaram, e hoje em dia várias religiões têm essa transfusão de energia. O Espiritismo tem através do passe, a messiânica tem o Diorrei, tem o rei, que são várias formas de cura através das mãos. E é interessante, o Emmanuel,
ele fala que assim como a transfusão de sangue, ela renova a energia física, a transfusão dessa energia espiritual, das forças psíquicas, vão reforçar a energia espiritual. E é importante a gente salientar que a força física é limitada e as forças espirituais, elas são infinitamente abundantes na natureza. Quando e onde aconteceu? Quando a gente tem uma dificuldade, porque o Evangelho de Mateus fala que estava tendo um jantar na casa dele quando Jairo chega. Já Marcos e Lucas, eles falam que é assim que Jesus, ele curou um louco em Gadara, mudou para outra parte do lago, chegando lá, à beira do lago, Jesus o convidou. Mas o fato é que tanto o lago como a casa de Mateus está em Cafarnaum, do outro lado do lago. O Gadara eu coloquei ali para vocês terem uma ideia onde que era, que é onde que ele cura o endemoniado gadareno. E o que significa Cafarnaum na Bíblia? Cafarnaum era a cidade onde estava previsto que Jesus faria o seu messianato. Então ele se transfere para lá e lá ele inicia seus ensinamentos, as suas curas, e acontece várias manifestações nesse lugar. E lá era um povo que aceitava mais esse messianato de Jesus. E aí a gente passa para o como. E tomando a mão da menina, disse-lhe Jesus, Talita cum, que é traduzido, menina, a ti te digo, levanta-te. Pode passar. Então, aqui a gente vê que em várias Bíblias, vários estudos, esse texto aparece como a ressuscitação da filha de Jairo. O que é ressuscitação? Lá no dicionário bíblico diz que ressuscitação é a restauração da vida que se deixou. Então, dessa forma, não poderia acontecer, porque o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto seria contrário às leis da natureza. E as leis divinas, elas são imutáveis, então não poderia acontecer. Mas como que isso de fato aconteceu? Existe a morte, quando cessa a vida, né? Quando acontece a morte, é o desligamento do espírito ao corpo. O espírito sai do corpo, acaba o fluido vital. Só que existe algumas doenças que é a catalepsia e a síncope, que esses fluidos ficam ligados por pequenos pontos. É quando a gente fala assim, a vida está por um fio, e está por um fio mesmo, mas ela não cessou. E antigamente, como era feito muito rápido os enterros, era considerado, as pessoas eram enterradas vivas. E não se tinha o conhecimento que hoje tem na ciência para identificar. Naquela época, parou de respirar, já estava morto. Então, o Espiritismo acredita que Jesus curou a filha de Jairo e não ressuscitou, porque se ela tivesse totalmente morta, o espírito tivesse desligado do corpo, não era possível. O Caibá Schutel fala que Jesus ressuscitou no sentido que se ele não tivesse chegado a tempo, ela teria sido enterrada e realmente morreria. Mas como se deu essa cura? A força fluídica que Jesus possuía
era uma força extraordinária. Então, Jesus chegou e transmitiu esse fluido. Ele vivificou aquele fluido da filha de Jairo, que já estava bem deficiente, ele já estava bem debilitado. E, como eu já tinha falado, as pessoas acreditavam que ela já estava morta, porque ela tinha deixado de respirar. Mas nos casos de catalepsia, isso acontece. Então, ele curou a filha de Jairo e não ressuscitou a filha de Jairo. Pode ver. Aí nós passamos para lições, que é isso que nos interessa mais quando a gente estuda, mas é preciso que a gente conheça o contexto, para que a gente consiga entender as lições. A primeira delas é quando Jairo chega e prostra aos pés de Jesus. Aí, para a gente entender, ele teve primeiro uma atitude de extrema humildade. A gente vê o quanto ele foi humilde, o quanto ele lutou com ele mesmo, que ele teve que passar por cima dos seus colegas, líderes da religião, e ele se prostra, ele reconhece a autoridade de Jesus ao pedir Jesus que auxilie a filha dele. Além disso, Champlin, que é um teólogo, e estudando esse versículo, quando essa perícope lá em Mateus, o versículo que antecede ela é o versículo que vai falar que nem se põe vinho novo em odres velhos, caso contrário estouram os odres, o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes o vinho novo se põe em odres novos, assim ambos se conservam. Odres é uma embalagem de couro, como se fosse um barrilzinho que colocava os vinhos para maturar. Só que se eu colocar um vinho novo no odre velho, ele arrebenta. É preciso que se coloque e a maturação aconteça junto. E aí é considerado como se o Jesus trouxesse para nós o vinho novo. Ele traz uma nova proposta. E nesse caso, o Jairo teve uma atitude de odre novo. Ele era dotado de uma mente aberta para aprender algo. E a primeira lição, que a gente esteja aberto para aprender, que a gente consiga transformar o homem velho em um homem novo, para que possamos ser o odre novo, capazes e preparados para receber o vinho novo trazido por Jesus. A mensagem de Jesus, que é tão inovadora, é preciso que a gente, como se já estivesse anunciando, deixe a sua mente aberta, para que o teu crescimento espiritual aconteça. Se nós fecharmos em cima daqueles preconceitos arraigados, daquilo que a gente aprendeu por anos a fios, e não estejamos com o coração e com a mente aberta, esse odre velho que somos nós vai estourar com o vinho novo da palavra do Cristo. A próxima lição ainda falava quando chegaram na casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, por que perturbas ainda o mestre? Bom, a gente percebe que esses mensageiros julgaram a situação precipitadamente. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes a gente precipita para julgar uma determinada situação? E a partir do pré-julgamento a gente emite tantas opiniões taxativas de determinada situação. A gente, muitas vezes, atropelando a natureza dos acontecimentos,
e sendo mensageiros de uma desesperança, a gente impede o sofredor de correr atrás do auxílio, de ser auxiliado. E essa é uma atitude totalmente antifraterna e antissolidária. Essa é a atitude que nós temos muito no nosso dia a dia, mas que a gente precisa rever. Porque nós não temos o direito de tirar a esperança de ninguém em situação nenhuma. Até mesmo naquele que espera um milagre. Porque como nós falamos, tem muitas leis da natureza que são conhecidas, mas tem outras tantas que ainda não conhecemos. Dizem que há mais mistério entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia possa imaginar. Então a gente não tem esse direito. E aí, na seara dos médios, Emmanuel manda para a gente essa mensagem. Não te faça portador das mensagens de pessimismo. A terra já possui legiões enormes para a força do mal. Sê a palavra que conforte e auxilie. Ainda que te encontre diante daqueles que se mostram nas vascas da agonia, fala em esperança, e não lhe vaticines o mergulho da morte, porque Deus é também misericórdia, e misericórdia de Deus poderá desmentir-se. Olha que bacana, isso me tocou tanto. A misericórdia de Deus pode desmentir-se, se você for mensageiro de uma notícia triste. O quanto é importante que nós levemos a esperança para o outro. Nós temos que ser mensageiros da esperança. Quando Jesus entende tudo aquilo que passou, o que ele fala? Não temas, crê somente. O que Jesus está nos mostrando nessa situação? Jesus, ele acalma e estimula a fé dos aflitos. Ele pede que creiamos, que tenhamos fé, que tudo vai se resolver. Ele incentiva a elevação do padrão de vibração mental, favorecido pela firme confiança da fé. O que é isso? Quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente deixa que o nosso padrão vibratório abaixe e fica até difícil da espiritualidade nos ajudar. Então, quando Jesus fala, não temas, crê somente, não tenha medo, confie em mim, crê em mim. E aí a gente tem que entender o que é a fé segundo o Espiritismo. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A gente fala muito que o Espiritismo, ele fala da fé raciocinada, porque a gente tem que compreender a situação, compreender as leis da natureza para ter um objetivo. Porque não adianta a gente querer algo que está fora da lei da natureza. Como, por exemplo, se a filha de Jairo tivesse rompido todos os laços fluídicos, não adiantaria ele ter fé, porque seria impossível ressuscitá-la. Então, nós temos que ter fé em Deus, saber o quanto Ele pode nos auxiliar, mas também temos que raciocinar e ter o conhecimento bastante para que a razão não deixe, a falta de razão, não deixe que a fé se esmoreça. A calma na luta
é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Vocês já pensaram, se a filha de vocês morre ou não morre? A esperança que vocês têm é levar Jesus na sua casa e ele parar no meio do caminho, porque ele para no meio do caminho para curar a mulher que sofria de fluxo de sangue. Ele atendia aqueles que ele ia encontrando pelo caminho. E Jairo, dotado daquela calma, da fé verdadeira, a sua calma fez com que ele seguisse Jesus, calado, sem se revoltar. Cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é simples instrumento da vontade divina. Nada pode sem Deus. Então a gente tem que compreender a grandeza de Deus em nós. Que Deus é o nosso Pai, que Ele está para nos auxiliar em tudo. Mas o quanto também é importante a gente saber que Ele está sempre a nos apoiar. E é interessante que quando Jesus dá a mão para a menina, antes de fazer com que ela se levante. E esse dar a mão é um gesto de carinho, é um gesto de acolhimento, porque Ele sempre nos acolhe nos momentos difíceis. E é preciso que a gente saiba dessa fortaleza que Ele é em nós. Quando Ele fala assim, entretanto disse, por que este alvoroço, esse pranto? A criança não morreu, está dormindo, e caçoaram dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança, saíssem todos. O que ele quis dizer com isso? Primeiro, se fosse a gente que chegasse lá com a autoridade de Jesus e falasse que a criança não morreu e ele risse da gente, a gente ia começar uma discussão para tentar provar. Ele não aborrece com os incrédulos e os pessimistas, quando este zomba ao ouvi-lo e afirmar que a garota está morta. Ele aceita a evolução de cada um. Eles ainda não estavam prontos? Tudo bem. Ele só pede que eles se afastem porque ele estava alimentando um clima desarmônico de alvoroço, de desgaste emocional pelo pranto excessivo. O que a gente tem que tomar cuidado? Bom, primeiro a gente tem que confiar em Deus. Isso é uma situação muito importante para nós. Saber que Jesus, que a gente tem que ter fé nele e acreditar naquilo tudo que ele disse para nós. Mas essa situação desse pranto, como tinha muitas pessoas que eram contratadas, tinha alguns que estavam chorando com sinceridade e aqueles que era apenas um comércio. E isso desarmonizava aquele ambiente. E é preciso que tenhamos um alerta, que apesar do choro, da demonstração ser uma manifestação de afeto e sofrimento, ser uma catarse natural quando a gente perde alguém, nós precisamos administrar nossas emoções. Porque se a gente deixa essa emoção muito exagerada, a gente pode passar por um processo de desequilíbrio. Então, para que isso não aconteça, nos momentos de dores, nos momentos de provação, é necessário que a gente busque o conforto na oração. E é muito importante que nos apoiemos no amor de Jesus, que a gente sabe que Ele sempre está ali do lado para nos dar a mão. E a última mensagem, e que é a que o Jairo tanto esperava, que é quando ele pede para a menina levanta,
dá a mão para a menina e diz: levanta-te. Então, nós já olhamos na parte física, nós já estudamos o significado disso, como que foi realizado através da cura da imposição das mãos, mas tem um outro lado que a gente precisa rever, que é a afirmação imperativa necessária, é uma afirmação imperativa: levanta-te. E Jesus nos convoca a uma postura positiva do espírito enfermo. Deveria tomar para livrar-se daquela situação. Em qualquer momento que a gente esteja em sofrimento, em qualquer doença, seja ela psíquica ou física, é preciso que a gente levante-se, que a gente toma as rédeas da situação, porque a cura ela vem de dentro para fora. Então é preciso querer mudar. A doença vem nos avisar que tem algo errado. E é preciso a gente querer mudar de atitude para que a gente possa melhorar essa situação. E a gente vê também um chamamento do Cristo para todos nós quando ele diz: levanta-te. Ele está nos convidando ao despertamento espiritual. Porque muitos de nós ainda estão dormindo e às vezes até mortos, mesmo aqueles que perambulam pela rua com os olhos acordados. Então, para encerrar, eu tenho uma mensagem, mas eu queria um pouquinho antes deixar aberto para que, se alguém queira fazer algum comentário que nos acrescente alguma lição nessa perícope. Qual lição que eu não falei, que alguém lembrou? Ninguém quer comentar? Quer? Interessante, porque ao longo do pequeno tempo que Jesus teve aqui, o seu trabalho de pregação foi aproximadamente 3 anos. Nós defrontamos pelo menos com 3 fatos desse evangelho. Tem esse caso da menina Jairo, tem o caso de Lázaro e tem o terceiro caso de uma filha, um filho da viúva de Naum. Então, parece que esse fenômeno da catalepsia ou da morte aparente era um fenômeno comum naquela região. Ou, pelo menos, nos 3 anos de Jesus, ele defronta pelo menos esses 3 casos. Agora, se o Cristo não tivesse lá, eles teriam morrido de fato? Provavelmente sim. Ele provavelmente deixaria de ser uma morte aparente para se efetivar a morte. Porém, Jesus não realmente, naqueles casos, ele não derroga a lei. Ele apenas utiliza a sua potência magnética para alguém que já estava quase indo, chamá-lo de volta à vida. É claro que isso teria uma função didática, teria uma função importante para o trabalho dele. Tempos depois, o Espiritismo e depois a medicina iriam também dizer que isso é um fenômeno que pode acontecer. Não é tão alguns fatos já foram encontrados corpos de bruxos dentro da urna, pessoas que foram sepultadas num fenômeno de morte aparente. Um fenômeno aparente de morte. Então é importante. Agora, mesmo a ciência coloca de forma muito bonita e muito óbvia leis naturais ainda não conhecidas. Mas entendendo que Jesus não poderia derrogar uma lei, que ele é o primeiro a nos estimular a cumprir, que são as leis de Deus. Isso mesmo, e os teólogos falam muito isso, Vicente, que naquela época era muito comum, porque o tempo de velório era muito pequeno e muita gente era enterrada viva.
Atualmente, assim, nesses últimos séculos, né, a gente sabe de história, parece que teve até um cantor famoso que foi enterrado vivo ainda. Hoje, com a evolução da ciência, fica cada vez mais difícil, porque tem outros métodos de verificar, né? Patrícia, você quer falar um pouquinho da cura interior, de dentro para fora? Bom, alguém mais quer falar? Bom, então para encerrar, a gente vai ler essa mensagem. Acorde-se e ergue-se. Há milhares de companheiros nossos que dormem infinitamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. Da maneira geral, assemelha-se aos mortos, preciosamente adornados. Chega, porém, um dia que acordam e começam a louvar o Senhor, em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. Essa mensagem está lá em Fonte Viva. E eu acho que a gente não tem que alertar somente os nossos companheiros, mas a gente tem que pensar se nós estamos dormindo na ociosidade ou se estamos trabalhando para o bem coletivo, para o bem de outro, para o progresso do nosso orbe, que está às vésperas de se tornar um mundo de regeneração. O que nós temos feito em prol dessa regeneração? Nós estamos dormindo ou nós já conseguimos acordar, erguer-se e trabalhar para um mundo melhor? Bom, eu acredito que é essa mensagem que essa perícope poderia nos trazer. Agradeço a todos vocês pela paciência de me ouvir. E aqui estão os livros que eu usei. Não está da forma correta da bibliografia, mas eu achei mais fácil colocar os nomes dos livros. A Bíblia utilizada foi a Bíblia de Jerusalém. Da codificação, eu utilizei a Gênesis, capítulo 13, 14 e 15. O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a fé. São livros de comentários sobre o Novo Testamento de outras religiões, mas que o NEC, que é o núcleo, eu esqueci o que é NEC.
Núcleo do Estudo e Pesquisa Espírita propõe é que a gente aumente as fontes bibliográficas para que a gente consiga compreender melhor o contexto. Então eu usei 3 enciclopédias, que foi esses comentários do Novo Testamento, de William Hendricks, um Mistério de Milagres de Bacon, o Novo Testamento interpretado por Champlin, e para trazer as lições do Espiritismo, o Caminho, Verdade e Vida, o Consolador e o Espírito do Cristianismo. A todos vocês a minha gratidão. Quem pode fazer para nós a oração final? Nessa noite, nós possamos ser igual a Jair, que se prostrou diante de Jesus, humilde, pedindo a Ele que intercedesse. Se nós irmos no encontro de Jesus, nós seremos ajudados, seremos ouvidos. Jesus veio por nós, Ele veio para nos salvar. Ele está aqui entre nós, Ele nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Então que possamos ir ao encontro dEle, com o coração aberto, cheio de esperança, que não tenhamos medo de falar com Cristo. Ele veio por nós, Ele está aqui por nós, Ele nos ensina, Ele nos mostra o caminho. Nem a morte nos afasta dele, que a morte só nos aproxima dele. Então, tanto na vida, tanto na morte, vamos ao encontro dele, sem medo, sem mágoa, sem ressentimentos. Vamos ao encontro de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida.